As relações entre a Rússia e a Ucrânia são complexas e multifacetadas, com várias questões históricas, políticas, econômicas e culturais em jogo. Aqui estão alguns dos principais motivos pelos quais a Rússia pode ter interesse nas terras da Ucrânia. História compartilhada. A Rússia e a Ucrânia têm uma história compartilhada que remonta a séculos, incluindo períodos em que partes da Ucrânia estiveram sob domínio russo ou soviético. Isso cria laços históricos e culturais que influenciam as relações entre os dois países. 2. Segurança e geopolítica. A Ucrânia é vista como uma peça-chave na segurança e geopolítica da região, especialmente para a Rússia. O controle ou influência sobre a Ucrânia pode ser percebido como vital para os interesses da segurança nacional russos, especialmente em relação à presença de forças estrangeiras na região e ao acesso a portos estratégicos como o porto de Sebastopol, na Crimeia. Três. Recursos naturais e economia. A Ucrânia possui recursos naturais significativos, como terras aráveis, minerais e energia. O acesso a esses recursos pode ser vantajoso para a Rússia, tanto do ponto de vista econômico quanto estratégico. 4. A população russa e russófona na Ucrânia. Há uma considerável população de etnia russa e russófona na Ucrânia, especialmente nas regiões orientais e na Crimeia. A Rússia pode ver a proteção dos direitos e interesses dessas comunidades como uma prioridade. 5. Influência regional. O controle ou influência sobre a Ucrânia pode aumentar a influência regional da Rússia na Europa Oriental e no Mar Negro, fortalecendo sua posição como uma potência regional. No entanto, é importante notar que as relações entre Rússia e Ucrânia são altamente controversas, e muitos dos interesses russos na região são contestados por outros países e por parte da comunidade internacional, especialmente após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o conflito no leste da Ucrânia entre forças separatistas e apoiadas pela Rússia e o governo ucraniano. A Grande Fome Ucraniana, também conhecida como Holodomor, que ocorreu na Ucrânia entre os anos de 1932 e 1933, o Holodomor foi uma das mais devastadoras tragédias humanas do século XX e teve um impacto duradouro na história e na identidade da Ucrânia. Durante o período da União Soviética, a política de coletivização agrícola liderada por Joseph Stalin resultou em uma série de medidas draconianas impostas pelo governo soviético na Ucrânia. Essas medidas incluíam a confiscação de terras agrícolas dos camponeses e a implementação de cotas de produção inatingíveis. Além disso, o governo soviético impôs altos impostos sobre a produção agrícola da Ucrânia para financiar a industrialização rápida em outras partes da União Soviética. Essa política, combinadas com uma série de fatores incluindo más condições climáticas, má gestão econômica e uma série de políticas de repressão, levaram a uma grave crise alimentar na Ucrânia. Como resultado, milhões de pessoas morreram de fome ou de doenças relacionadas à fome durante o Holodomor. O Holodomor é amplamente considerado um genocídio pela comunidade internacional e pela maioria dos historiadores, embora a Rússia moderna e alguns outros países ainda o contestem. A questão do Holodomor continua a ser ponto de tensão nas relações entre a Ucrânia e a Rússia, e é vista como uma parte importante da história ucraniana e da sua luta pela independência e pela preservação de sua identidade nacional. O Holodomor teve um papel significativo na consolidação do sentimento nacionalista ucraniano e no fortalecimento do desejo de independência da Ucrânia em relação à União Soviética.
O Holodomor foi uma tragédia que resultou na morte de milhões de ucranianos por fome e doenças relacionadas à fome. Além das perdas humanas devastadoras, o evento teve um impacto duradouro na psique coletiva do povo ucraniano. Muitos ucranianos viram o Holodomor não apenas como uma tragédia natural ou resultado de políticas econômicas fracassadas, mas como um ato deliberado de genocídio perpetrado pelo governo soviético. Essa percepção alimentou um sentimento de ressentimento e desconfiança em relação ao governo central soviético em Moscou. O Holodomor foi percebido como uma manifestação extrema de controle opressivo e da exploração econômica da Ucrânia por parte da União Soviética. O evento contribuiu para o fortalecimento da identidade nacional ucraniana e impulsionou o movimento pela independência. As memórias do Holodomor foram preservadas e utilizadas como símbolo de resistência e determinação do povo ucraniano em buscar sua soberania e liberdade. Embora o Holodomor não tenha sido o único fator por trás da separação da Ucrânia da União Soviética, ele certamente desempenhou um papel importante na consolidação do sentimento nacionalista ucraniano e no desejo de se afastar do domínio soviético. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia declarou sua independência e tornou-se uma nação soberana. O fim da União Soviética foi um processo complexo que culminou com a sua dissolução oficial em dezembro de 1991. Aqui está um resumo dos principais eventos que levaram ao fim da URSS. Número 1. Reforma de Mikhail Gorbachev. No final da década de 1980, o líder soviético Mikhail Gorbachev implementou uma série de reformas políticas e econômicas conhecidas como Glasnost, abertura, e Perestroika, reestruturação. Uma série de reformas políticas e econômicas, abertura e reestruturação. Essas reformas buscaram modernizar e democratizar a União Soviética, permitindo maior liberdade de expressão, transparência e descentralização do poder. 2. Desafios econômicos e políticos. No entanto, as reformas do Gorbachev enfrentaram resistências de elementos conservadores dentro do Partido Comunista e também expuseram as fraquezas econômicas do sistema soviético. A economia estava em crise, com escassez de alimentos, corrupção generalizada e um crescente déficit orçamentário. 3. Movimentos de independência nas repúblicas. As reformas de Gorbachev também catalisaram movimentos de independência em várias repúblicas soviéticas, especialmente na Europa Oriental e no Báltico. Países como a Polônia, Hungria e Tchecoslováquia buscaram se afastar da influência soviética e restaurar a democracia. 4. Tentativa de golpe e enfraquecimento do governo central. Em agosto de 1991, uma tentativa de golpe por membros dos conservadores do governo soviético contra Gorbachev falhou, enfraquecendo ainda mais a autoridade do governo central. Isso foi seguido por uma série de declarações de independência por parte das repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia e a Bielorrússia. Por uma série de declarações de independência por parte das repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia e a Bielorrússia. Então, no enfraquecimento veio as independências. O Acordo de Belaveza e Dissolução. 5. Em dezembro de 1991, os líderes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram o Acordo Belaveza, declarando o fim da União Soviética e estabelecendo a Comunidade dos Estados Independentes, SEI, como uma associação voluntária de Estados independentes. Poucos dias depois, Gorbachev renunciou ao cargo de presidente da União Soviética e a bandeira vermelha da União Soviética foi baixada do Kremlin pela última vez.
Assim, o fim da União Soviética foi resultado de uma combinação de fatores internos e externos, incluindo reformas políticas desafiadoras, desafios econômicos, movimentos de independência nas repúblicas e a perda da autoridade do governo central. A dissolução da URSS marcou o fim de uma era e o início de uma nova ordem geopolítica no mundo. O que faz os ucranianos serem distintos dos russos? A identidade nacional ucraniana tem raízes profundas na história, cultura, língua e experiências únicas do povo ucraniano ao longo dos séculos. Aqui estão alguns dos principais fatores que contribuem para a distinção entre ucranianos e russos. Número 1. História antiga e medieval. A Ucrânia tem uma história rica e antiga, que remonta a civilização como os Cita e os eslavos orientais. Durante a Idade Média, a Ucrânia foi o centro dos poderes-estado de Kiev, que desempenhou um papel importante na formação da cultura e identidade ucraniana. 2. Influências culturais e religiosas. A Ucrânia foi influenciada por várias culturas e civilizações ao longo da sua história, incluindo celtas, gregos, romanos, mongóis e turcos. A adoção do cristianismo ortodoxo oriental em Kiev no século X também teve um impacto duradouro na cultura e na identidade ucraniana. 3. Domínio polonês e austro-húngaro. Durante os períodos do domínio polonês e austro-húngaro, parte da Ucrânia estava sob influência cultural e política desses impérios. Isso contribuiu para a distinção da identidade ucraniana em relação à Rússia. 4. Cossaco e cultura popular. Os cossacos, uma comunidade guerreira e semi-autônoma na Ucrânia, desempenharam um papel importante na resistência contra invasores estrangeiros e na preservação da cultura ucraniana. A cultura popular, incluindo danças, músicas, trajes e culinárias, também desempenha um papel crucial na identidade ucraniana. Danças, músicas, trajes, culinária. 5. Período soviético e Holodomor. Durante o período soviético, o governo em Moscou impôs políticas que suprimiram a língua e a cultura ucraniana. Além disso, eventos como o Holodomor, a Grande Fome de 1932 e 1933, foram percebidos pelos ucranianos como atos de opressão e genocídio pelo governo soviético. 6. Independência e soberania. Após a dissolução da Ucrânia soviética em 1991, após a dissolução da União Soviética, em 1991, a Ucrânia declarou sua independência e começou a afirmar sua identidade nacional, de maneira mais proeminente, buscando preservar sua língua, cultura e soberania. Esses fatores, entre outros, contribuíram para a distinção entre ucranianos e russos, e para a afirmação da identidade nacional ucraniana como única e distinta. Desde a independência em 1991, a Ucrânia tem enfrentado uma série de desafios em busca por autonomia e controle efetivo de seus territórios. Aqui estão alguns aspectos-chave relacionados à autonomia e ao domínio territorial da Ucrânia. Número 1. Soberania e integridade territorial. A Ucrânia declarou sua independência após o colapso da União Soviética e foi reconhecida internacionalmente como um Estado soberano. No entanto, a integridade territorial da Ucrânia tem sido desafiada por disputas territoriais, especialmente com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o conflito no leste da Ucrânia entre forças separatistas apoiadas pela Rússia e o governo ucraniano. 2. Desafios econômicos e políticos. A Ucrânia enfrentou desafios significativos em sua transição para uma economia de mercado e uma democracia pluralista. A corrupção generalizada e a má gestão econômica e a instabilidade política têm dificultado os esforços para fortalecer as instituições democráticas
e promover desenvolvimento econômico. 3. Relações internacionais. A Ucrânia tem buscado integrar-se mais estreitamente com o Ocidente, buscando laços mais fortes com a União Europeia e a OTAN. Ao mesmo tempo, mantém relações complexas com a Rússia e outros países vizinhos da região, especialmente em questões de segurança e energia. 4. Reforma e resistência. A Ucrânia tem implementado uma série de reformas políticas e econômicas e sociais com o objetivo de fortalecer suas instituições e promover o desenvolvimento. No entanto, essas reformas enfrentaram resistência de interesses estabelecidos e têm sido afetadas pela instabilidade política. Em resumo, a Ucrânia tem lutado para afirmar a sua autonomia e controlar efetivamente seu território, especialmente diante de desafios internos e externos significativos. Embora tenha alcançado progresso em várias áreas desde sua independência, ainda enfrenta muitos obstáculos em sua jornada rumo a uma governança estatal, desenvolvimento econômico e integridade territorial. O que são crimes de guerra? Os crimes de guerra são atos considerados violações graves do direito internacional humanitário durante conflitos armados. Esses atos são proibidos por tratados internacionais, incluindo as Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais, bem como por costumes internacionais consagrados. Os crimes de guerra podem incluir uma ampla gama de ações tais como: número 1. Ataques deliberados a civis. Isso inclui ataques a áreas civis, como cidades, aldeias e infraestrutura civil, bem como o uso de armas indiscriminadas que causam danos desproporcionais a civis. Na CNN saiu a notícia: Rússia faz um ataque contra civis com pelo menos 50 mortos. Um ataque com mísseis russos matou ao menos 50 pessoas numa aldeia perto da cidade de Kupiansk, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira, o que seria um dos ataques mais mortíferos contra civis desde o início do conflito. Em 14 de julho de 2022, a Rússia atacou repetidamente civis na Ucrânia. Mísseis contra escolas, centros comerciais e estações de trem marcam um conflito iniciado em fevereiro. Olha que interessante. O Estatuto do Tribunal Internacional de Haia. O Brasil aderiu em 25 de setembro de 2022. Preâmbulo. Os Estados partem do presente Estatuto, conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns, de que suas culturas foram construídas sobre uma herança que partilham e preocupados com o fato deste delicado mosaico pode vir a quebrar-se a qualquer instante. Tendo presente que no decurso deste século milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade, reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, afirmando que os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e de reforço da cooperação internacional. Decididos e, por fim, a impunidade dos autores desses crimes, contribuir assim para a prevenção de tais crimes. Relembrando que é dever de cada Estado exercer respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais. E afirmando os objetivos e princípios consignados na Carta das Nações Unidas, em particular que todos os Estados se devem abster a recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com o objetivo das Nações Unidas. Salientando a este propósito que nada no presente Estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer Estado parte a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos de qualquer Estado, determinando em perseguir este objetivo no interesse das gerações presentes e vindouras a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente no âmbito do sistema das Nações Unidas
e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto. Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais, decidido a garantir respeito duradouro pela efetivação da justiça internacional, convieram o seguinte. Aí vem o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Aí o 6º com os crimes de genocídio e o 7º com os crimes contra a humanidade. Parágrafo 1º. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Letra A. Homicídio. B. Extermínio. C. Escravidão. D. Deportação ou transferência forçada de uma população. E. Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave em violação das normas fundamentais do direito internacional. F. Tortura. G. Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. H. Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime de competência do tribunal. I. Desaparecimento forçado de pessoas. J. Crime de apartheid. K. Outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Para efeitos do parágrafo 1º, letra A. Por ataque contra a população civil, entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos referidos no parágrafo 1º contra uma população civil de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa política. Para efeito 3. Para efeito desse presente estatuto, entende-se que o termo gênero abrange o sexo masculino e feminino dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser atribuído qualquer outro significado. Crimes de guerra. Artigo 8º. Parágrafo 1º. O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime. 2. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime de guerra. Letra A. A violação grave de convenções de Genebra, de 12 de agosto de 1949, a saber, qualquer um dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra, que for pertinente. Inciso 1º. Homicídio doloso. 2º. Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo experiências biológicas. 3º. O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde. 4º. Destruição ou apropriação de bens em larga escala, quando não justificada por quaisquer necessidades militares executadas de forma ilegal e arbitrária. 5. Ato de competir um prisioneiro de guerra ou outra pessoa sob proteção a servir nas forças armadas de uma potência inimiga. 6. Privação internacional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sob proteção do seu direito a um julgamento justo e imparcial. 7. Deportação ou transferências ilegais ou privação ilegal da liberdade. 8. Tomada de reféns. Recapitulando. Os crimes de guerra podem incluir uma ampla gama de ações tais como ataques deliberados a civis, 2. Ataque pessoal ou instalações médicas,
Hospitais, ambulâncias e outros meios médicos são considerados imunes a ataques sob direito internacional humanitário. Atacar ou prejudicar o pessoal em instalações médicas é um crime de guerra. 3. Uso de armas químicas, biológicas ou nucleares. O uso de armas químicas, biológicas ou nucleares é estritamente proibido pelos tratados internacionais e é considerado um crime de guerra devido ao seu potencial devastador e indiscriminado. 4. Tratamento desumano de prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra têm direitos específicos sob direito internacional humanitário, incluindo tratamento humano, proteção contra a tortura e acesso a cuidados médicos. O tratamento desumano ou a tortura de prisioneiros de guerra constitui um crime de guerra. Deslocamento de forças de civis. O deslocamento de forças de civis, incluindo o uso de terror ou intimidação para forçar a população civil a deixar suas casas, é considerado um crime de guerra. Isso aconteceu muito na Ucrânia. Ataques a bens culturais e religiosos protegidos. O ataque deliberado a bens culturais ou religiosos protegidos pelo direito internacional, como igrejas, mesquitas, templos e locais históricos, é considerado um crime de guerra. Esses são apenas alguns exemplos de ações que podem ser consideradas crimes de guerra. Os indivíduos que cometem crimes de guerra podem ser responsabilizados por tribunais nacionais ou internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, se o Estado em questão for parte do Estatuto de Roma. A Rússia cometeu inúmeros crimes de guerra. Vários países e organizações internacionais têm aplicado sanções à Rússia em resposta a uma série de questões, incluindo a anexação da Crimeia em 2014, o conflito no leste da Ucrânia e o envenenamento de Sergei Skripal e outros incidentes internacionais. As sanções podem incluir restrições financeiras, econômicas, comerciais, diplomáticas e de viagem, entre outras. Alguns exemplos de países e organizações que aplicaram sanções à Rússia incluem: 1. A União Europeia implementou várias rodadas de sanções contra a Rússia em resposta à anexação da Crimeia e ao conflito no leste da Ucrânia. Essas sanções incluem restrições financeiras, embargo de armas, proibição de viagens e congelamento de ativos. 2. Estados Unidos também impuseram sanções à Rússia em resposta à anexação da Crimeia, ao conflito no leste da Ucrânia e a outras questões, como interferência nas eleições do EUA. As sanções do EUA incluem restrições financeiras, econômicas, comerciais e de viagem, além de congelamento de ativos de indivíduos e entidades russas. Canadá. 3. O Canadá impôs sanções à Rússia em resposta à anexação da Crimeia e ao conflito no leste da Ucrânia. As sanções incluem restrições financeiras, econômicas, comerciais e de viagem, bem como congelamento de ativos de indivíduos e entidades russas. 4. Outros países. Além dos mencionados acima, outros países como Japão, Austrália, Noruega, Suíça e vários países da Europa Oriental também impuseram sanções à Rússia em diferentes graus e por diferentes razões. É importante notar que as sanções podem variar em sua natureza e intensidade de um país para outro e podem ser ajustadas ao longo do tempo, em resposta a desenvolvimentos políticos e eventos internacionais. Se a pergunta for por que ninguém assassina o Vladimir Putin, em simples. Ou recapitulando, a pergunta for: a Rússia possui bombas atômicas, que são crimes de guerra? A resposta é: Rússia possui um arsenal nuclear significativo, incluindo ogivas nucleares e os meios para entregá-las, como mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros estratégicos. A Rússia é uma das 9 nações oficialmente reconhecidas como possuidoras de armas nucleares pelo Tratado da Não Proliferação Nuclear. A Rússia herdou o status de potência nuclear da União Soviética após o colapso desta última em 1991.
Desde então, manteve e modernizou seu arsenal nuclear, embora os números exatos do arsenal russo sejam considerados segredos de Estado. Estima-se que a Rússia tenha várias milhares de ogivas nucleares em sua posse. A posse de armas nucleares pela Rússia faz parte da sua estratégia de dissuasão nuclear, destinada a dissuadir potenciais adversários de lançar um ataque contra o país. O arsenal nuclear russo é um dos pilares da política de defesa nacional e segurança do país. Como presidente da Rússia, Vladimir Putin é o comandante supremo das Forças Armadas Russas e, como tal, ele tem acesso às decisões de segurança nacional, incluindo o controle sobre um arsenal nuclear do país. Na Rússia, assim como em outros países com armas nucleares, o processo de autorização para o uso de armas nucleares é altamente complexo e envolve uma cadeia de comandos específicos, protocolos de segurança e procedimentos rigorosos. O presidente Putin pode, teoricamente, emitir uma ordem para o uso de armas nucleares, mas essa decisão provavelmente seria feita em consulta com conselheiros militares e civis e estaria sujeita a uma série de verificações e balanços. Existe a história da invenção da bomba nuclear, mas, resumindo, existem duas bombas nucleares. Uma é a bomba de fissão. Esse tipo de bomba funciona dividindo os núcleos dos átomos pesados, como o urânio 235 ou plutônio 239, em núcleos menores. Quando um urânio 235 é dividido, ele produz 2 graus de calor. Mas isso é um átomo, e quando você fala numa bomba nuclear, ela tem o tamanho de um carro e ela tem 4,5 toneladas. Então ela tem milhões e milhões de átomos. Logo, ela chega a milhões e milhões de graus. Esse processo libera uma grande quantidade de energia na forma de calor e radiação. As bombas de fissão são muitas vezes chamadas de bomba atômica. A energia liberada pela fissão nuclear é o que causa a explosão. 2. A bomba de fusão, termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio ou bomba H. Esse tipo de bomba funciona através da fusão nuclear, onde os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, se fundem para formar núcleos muito pesados, liberando uma quantidade ainda maior de energia que a fissão nuclear. Uma bomba de fusão geralmente usa uma pequena bomba de fissão para criar condições necessárias para a fusão ocorrer. O processo de detonação de uma bomba nuclear é altamente controlado e requer uma série de etapas complexas para garantir que a explosão ocorra com sucesso. As bombas nucleares podem ser lançadas a partir de uma variedade de plataformas, incluindo aéreas, terrestres e submarinas. É importante notar que as bombas nucleares têm poder destrutivo e incomparável, causam danos catastróficos em uma escala massiva. Seu uso é regulado pelo direito internacional e o uso de armas nucleares é considerado uma das maiores ameaças à segurança global devido ao seu potencial para causar destruição em massa e efeitos ambientais de longo prazo. A bomba nuclear e a explosão desses átomos também gera radiação, alta radiação, mas a radiação referida às bombas nucleares é uma radiação ionizante, que é capaz de retirar os elétrons dos átomos com o qual interage. Então, um ambiente que fica com radiação tem o poder de retirar os elétrons de toda a matéria com o qual interage daquela região. Ele pode, inclusive, mexer no DNA das pessoas. Ele é considerado nocivo para o ser humano. A bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, foi apelidada de Little Boy. A devastação causada pela explosão foi imensa. Estima-se que a bomba tenha explodido com uma força equivalente a aproximadamente 15 quilotons de TNT. Isso resultou em uma onda de choque extremamente poderosa, seguida por incêndios generalizados e uma intensa radiação. Em
termos de extensão da devastação, as áreas mais afetadas foram praticamente reduzidas a escombros e cinzas, com edifícios desintegrados e muitos dos que sobreviveram à explosão inicial morrendo devido aos ferimentos, queimaduras ou radiação nos dias de semana seguintes. Quanto às áreas específicas afetadas, o raio de destruição direta da explosão foi de vários quilômetros em todas as direções. A cidade de Hiroshima sofreu danos generalizados em uma área significativa, com zonas de devastação se estendendo a cerca de 13 km². O número de bombas lançadas sobre Hiroshima, apenas uma bomba foi lançada sobre a cidade, em 6 de agosto de 1945. A segunda bomba atômica, apelidada de Fat Man, foi lançada sobre a cidade de Nagasaki 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945. Esses dois ataques nucleares marcaram os únicos usos de armas nucleares em combate na história. Recapitulando, a Rússia deve ter cerca de milhares de ogivas nucleares. Em 1945, os únicos ataques que ocorreram foram 2. E por isso a Rússia é considerada perigosa e o Vladimir Putin, ainda assim, é um criminoso e a Rússia tem cometido crimes de guerra.